E aí, pessoal, bora mergulhar de cabeça num assunto que, olha, parece básico, mas é um verdadeiro campo minado em prova de concurso e no Enem. As classes de palavras. Entender isso aqui de verdade, no detalhe, pode ser o que garante aqueles pontos que fazem toda a diferença. Então, vamos lá! Pois é, essa é a grande questão, né? Na verdade, é um pouco dos dois. Muita gente olha e pensa, substantivo, verbo, isso aí eu já sei. Mas é justamente aí, nessas pequenas sutilezas, que as bancas criam aquelas pegadinhas para separar quem realmente domina o português. E para ninguém cair em armadilha, a gente montou um roteiro bem completo. Vamos pensar em cada classe como uma ferramenta na nossa caixa, sabe? A gente vai construir o conhecimento passo a passo até chegar na estratégia final para arrebentar no dia da prova. Bom, tudo começa aqui. Substantivos e adjetivos são tipo assim, os tijolos de qualquer frase. Se a gente dominar essa dupla, sério, metade do caminho para entender a estrutura de qualquer texto já está feito. Pensa no substantivo como uma ferramenta que dá nome para tudo. Tudo que existe ou que a gente possa imaginar. Ele é o coração da frase, o centro das atenções. Sem ele, a comunicação simplesmente não acontece. Olha só esse exemplo com um substantivo abstrato. A alegria tomou conta da sala. A alegria não é algo que a gente pega, mas a gente sente. As bancas adoram usar substantivos assim para testar se a atenção está na função da palavra, que é nomear, mesmo que seja um sentimento. Fica a dica. Então, se o substantivo dá o nome, o adjetivo pinta o quadro. Ele é a ferramenta que a gente usa para dar detalhes, para qualificar, para deixar a comunicação mais rica, mais específica. É o que dá vida aos nomes. Olha só como a palavra dedicado muda tudo aqui. Não é um aluno qualquer, é o aluno dedicado. Esse adjetivo coloca uma informação fundamental que valoriza o substantivo. Em prova, sacar essa função é essencial para a interpretação de texto. Beleza? Já temos a nossa base. Agora vamos para as palavras que andam coladinhas com o substantivo. Elas funcionam como uma lupa, sabe? Ajustando o foco e deixando o sentido muito, mas muito mais preciso. Os artigos são como instrumentos de precisão. Com eles, a gente sabe se está falando de algo específico, conhecido, ou de algo mais geral, qualquer um. É uma palavrinha pequena, mas com uma responsabilidade enorme no sentido do texto. E aqui, dica de ouro para a prova. Presta atenção. A simples troca de O por um pode mudar completamente a interpretação de um texto. As bancas amam explorar isso para ver se foi percebida a diferença entre falar de algo particular ou de forma genérica. Muita atenção nisso, pessoal. Continuando com as nossas ferramentas de precisão, temos os numerais. São as palavras que a gente usa para contar, ordenar, fatiar, enfim, para quantificar o mundo. Simples, direto, mas essencial para a clareza da informação. O pronome é a ferramenta da eficiência. Ele evita que a gente fique repetindo a mesma palavra 1 milhão de vezes, o que deixa o texto mais leve, mais elegante. Nas provas, entender a quem o pronome se refere é a chave para a coesão textual, um critério super importante na avaliação. Ok, já temos a base e os especificadores. Agora, vamos para as classes que funcionam como a cola da frase. Elas criam as relações, adicionam as nuances e conectam as ideias. Basicamente, elas constroem o sentido completo do que a gente quer dizer. O advérbio é o grande modificador. Ele é super versátil. Pode mudar a intensidade de uma ação, a qualidade de algo. E é justamente por isso que ele é a fonte de uma das pegadinhas mais clássicas de prova. Então anota aí, tatua no braço, não confunda advérbio com adjetivo. Enquanto um adjetivo concorda com o substantivo, por exemplo, alunas aplicadas, o advérbio é invariável, ele não muda nunca. Alunas extremamente aplicadas. Essa diferença é campeã em cair em questões de gramática. As preposições a, de, em, para parecem tão pequenas, né? Mas elas são como as engrenagens de um relógio. O impacto delas no sentido é gigante. Trocar uma preposição pode mudar tudo, e é por isso que elas são tão cobradas em questões de regência. Gente, dominar as conjunções é como ter um mapa do tesouro para a interpretação de texto. São elas que mostram se uma ideia é contrária à outra, se é uma causa, uma consequência. Entender as conjunções é fundamental para conseguir seguir o raciocínio de quem escreveu o texto da prova. Agora sim, vamos para as partes mais dinâmicas da língua. As palavras que injetam movimento, vida e sentimento em qualquer texto. Elas são o motor e o coração da comunicação. Os verbos. Talvez a classe mais complexa, mas com certeza a mais poderosa. O verbo é o que faz a frase acontecer, é a ação. E claro, as provas adoram explorar conjugação verbal,
tempos e modos para testar quem realmente domina a língua. Ufa! Nossa! Ai! As interjeições são pura explosão de sentimento. Podem parecer simples, mas são pistas valiosíssimas sobre o tom e a intenção de um texto. E isso é muito cobrado em questões de interpretação que pedem para identificar a voz do autor. Ok, passamos por todas as ferramentas da nossa caixa. Agora, a pergunta de R$1 milhão. Como usar tudo isso para garantir a aprovação? Vamos direto para um plano de ação prático, sem enrolação. E essa frase resume tudo com perfeição. Dominar as classes de palavras não é decorar regra, é prestar atenção nos detalhes. É aquele artigo, aquela preposição, aquele advérbio, que no fim das contas pode fazer toda a diferença na nota final. Então, o plano de ataque é claro. Primeiro, pratique com questões que já caíram. Segundo, leia muito, mas com um olhar de detetive, observando como as palavras se comportam. E terceiro, treine identificar a função de cada termo até isso virar algo automático. É essa repetição que transforma o conhecimento em instinto na hora H. E fica aqui essa reflexão final. Da próxima vez que um texto for analisado, lembre-se que o futuro na carreira pode depender da capacidade de entender o poder de uma única e pequena palavra. Mantenha essa perspectiva e bons estudos.